da matéria, muito séria, muito séria, muito séria. Isso tem que ser apurado profundamente. Eu gostaria de tentar um contato com a vereadora Fabi, porque, Luiz Antônio, secretário de Desenvolvimento Econômico teria feito ameaças. Será? A máquina vai passar por cima de tudo, até com gente dentro. O secretário teria dito isso a uma trabalhadora ambulante, quando talvez estivessem conversando sobre a questão de retirar os ambulantes com os seus carrinhos dos seus pontos ambulantes que certamente sustentam suas famílias. Se tem que ser feita alguma correção, vamos fazer uma correção que seja bom para o município e que seja bom também para aqueles que sustentam sua família. Tá bom? Então, eu gostaria que fosse feito um trabalho bastante sério, mas com muita cautela para evitar que as pessoas sofressem a condição de não ter condições de levar a comida para meio do seu filho. Porque tem gente ali que trabalha há 30 anos com isso. Você tem os detalhes da história, Luiz Antônio? É isso, Madalena. Não se descarta até a instalação de uma SEI, uma comissão especial de inquérito, está sob análise, está em discussão. O assunto surgiu depois da audiência pública convocada para discutir a situação dos ambulantes no município de Araraquara. Essa audiência pública aconteceu na tarde de ontem na Câmara Municipal. Alguns ambulantes denunciam que o tratamento dispensado a eles foi muito agressivo nesse processo todo. Uma ambulante revelou, inclusive, em tons de ameaça do secretário de Desenvolvimento Econômico de Araraquara. Abre aspas, a máquina vai passar por cima de tudo, até com gente dentro, teria dito Luiz Nassir, secretário de Desenvolvimento Econômico. Os ambulantes dizem que estão intencionados a definir uma posição que seria bom para os dois lados e dessa forma garantir a sobrevivência de quem sustenta a família com os carrinhos de lanches ou outro tipo de alimento. Nós temos aí o trecho em que a comerciante fala sobre essa ameaça. Se isso aconteceu realmente, sabe, uma coisa muito estranha, porque, se eu não me engano, Nassir, ele começou no comércio num carrinho de lanche, sabe? Foi uma pessoa que suplantou as dificuldades, hoje virou empresário, sabe? Então, tem uma história para contar, uma história de saber que as pessoas, muitas vezes, estão ali num momento de quebra-galho, de talvez sustentar a situação de momento, um filho na escola, ou pagando a própria escola, né? Trabalhando. Agora, chegar com esse tipo de truculência, segundo a denunciante, então é uma coisa muito séria. E uma pessoa que tenha passado por isso tem que dar uma olhada ao seu passado. Dar uma olhada ao seu passado. Tá bom? Porque você não pode simplesmente desprezar aquilo que se foi. Uma coisa muito séria isso, uma coisa muito séria. De repente o sujeito tem ódio daquilo que foi no passado. Olha, vamos devagar com a dor. Sabe? Então é uma coisa que, pelo contrário, eu acho que as pessoas que vencem têm que olhar para trás e falar assim, poxa vida, graças a Deus eu tive a capacidade, eu tive a competência de suplantar as adversidades e chegar onde eu cheguei. E vamos dar oportunidade a essas pessoas e não querer passar por cima. Se não sair, a gente passa por cima com gente dentro. O que é isso? Vamos ouvir a moça? Vamos ver. Meu nome é Tatiana, eu e meu marido temos uma barraca de milho na entrada de Américo Brasiliense, que faz parte de Araraquara, pelo menos foi o que disseram, né? E dia 10 de janeiro, o Fernando, eu acho, não sei exatamente o fiscal que foi lá, e deu uma notificação para a gente que a gente teria que sair, desmanchar a nossa barraca imediatamente. Certo? Aí meu marido ficou desesperado e tal. Fomos na prefeitura, conversamos com o senhor secretário Luiz Nassir e o Fernando, que eu não sei exatamente o que ele é. Eu só sei que ele colocou um gravadorzinho assim. Ele foi muito arrogante com a gente. Colocou um gravador assim. Ele não falou que ele só falou que ia colocar e ia gravar a nossa conversa. Aí ele pegou e disse assim que ele foi muito arrogante, uma pessoa muito arrogante mesmo.
Muito, muito. Ele falava com meu marido a todo momento, senhor, calma aí que eu estou falando. Todo momento. Essa parte eu não sei se ele realmente gravou ali, né? Porque a gente tem uma barraca, já faz 11 anos que a gente tem ela no mesmo lugar. Né? Então a gente foi construindo. Primeiro ele começou só com uma loninha em cima, uns pauzinhos e tal, e com uma caminhonete vendendo as coisas lá, vendendo milho e tal. Aí a gente foi fazendo essa barraca, porque nem tanto a prefeitura nunca tomou conta de lá, nunca falou que era deles nem nada. Sempre foi do DR. Né? Então a IESA nunca implicou com a gente, no entanto que eles compram da gente. Aí chegou nesse ponto, a gente foi lá, tudo, aí ele pegou e falou que a gente tinha que tirar imediatamente, tinha que derrubar tudo, não interessasse como, certo? Aí depois disso, eu saí da sala, porque o meu marido já perdeu a paciência, eu já estava chorando, saí da sala e meu marido ficou lá com ele. Aí meu marido conseguiu 30 dias para poder, né, a gente conseguir tirar as coisas, para a gente poder tentar se virar na vida. Do trabalho, que agora acho que é subsecretário, né, que mudou a nomenclatura. Então, ele não sabia nem o que ele estava falando. Aí o senhor Nassir, lá, ele foi outra pessoa. Ele era uma pessoa totalmente... Não tinha um gravador lá gravando o que a gente estava falando. Tinha poucas pessoas. E ele foi outra pessoa. Ele parecia outra pessoa. Ele parecia uma pessoa nossa aqui, ó, do povo. Uma pessoa humilde. Uma pessoa que disse assim, que ele não era de partido nenhum, que ele não era nem esquerda nem direita, e que ele estava lá para nos ajudar. Depois ele falar tudo que ele falou lá na prefeitura. Entendeu? Ele foi uma pessoa totalmente diferente, não era a mesma pessoa. Ele falou para a gente que ele não ia permitir o carnaval, e a gente já está sabendo que o carnaval vai ter, certo? Ele disse pra gente muitas coisas lá, que lá, junto só para mim e meu marido lá, ele não falou. Ele não falou lá pro meu marido lá, nem pra gente. Eu não sei o que ele gravou, não sei o que ele fez. Você entendeu? Eu saí porque eu fiquei muito nervosa, acabei me estressando e eu ia falar algumas coisas para ele que ele merecia ouvir. Então eu saí. Eu não sei quem é o Fernando, não sei quem é aquele rapaz. Também não sei, mas não sei quem que é. Eu só sei que a gente foi muito maltratado. Entendeu? Ele é muito arrogante e ele disse assim que a gente teria que destruir. Meu marido falou assim, não, se você quiser, faz o que fala que a gente tem que fazer e tal, porque daí a gente vai atrás e tudo. Ele disse que não. Ele disse não, vocês têm que sair e ponto. É lei, acabou. Veio lá de cima, eu tenho que obedecer. Só que lá no Caparaó, ele parecia outra pessoa. Ele era uma pessoa como se eu estivesse falando com a minha filha ou alguma coisa assim, conversando com a gente, como se ele fosse, nossa, a melhor pessoa do mundo. O Zé Roberto não abriu a boca. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Entendeu? E eu não sei porque ele de Américo está fazendo aqui. Ele era vereador lá, não sei o que ele está fazendo aqui. Né? Zé Roberto era de lá, vereador lá. O que ele está fazendo aqui? Ele não entende nada do que nem ele sabe o que ele está fazendo. Não sabia o nome da gente. Como que pode? Né? Como é que pode? E o seu Nassir, ele tem duas caras, porque lá na prefeitura, todo lá bonitinho, ele é uma pessoa, e lá no Caparaó, ele era outra, entendeu? Era outra. E eu queria, sinceramente, saber o que a gente vai fazer, nós, onde a gente está lá, porque a nossa barraca, tem dia que a gente não sabe se a gente vai abrir ou não, porque não sabe se vai chegar lá com a máquina destruindo, que foi isso que ele falou, que a máquina vai passar por cima de tudo. Se tiver gente lá dentro, vai passar junto. Foi isso que ele falou pra gente. Então tá aí, já. Você vê que ela estava bem emocionada, né? Podia ter editado isso. Não, Madalena, eu fiz questão de trazer o vídeo porque todo, ela estava porque emocionada, ela conta toda uma história, que ela foi até a prefeitura com o marido e ela aponta as 3 pessoas que teriam recebido, né? O Luiz Nassir, secretário, o Zé Roberto, que foi candidato a prefeito de Américo Brasiliense, foi derrotado e tem um cargo hoje na secretaria do Luiz Nassir, e o Fernando, que seria um fiscal, né? Que é um funcionário de carreira ali. Nessa conversa na prefeitura, usaram até um gravador, né? E foram taxativos. Quer dizer, você já chega, está sendo gravado aqui, né? Ou seja, é uma atitude de intimidação. Não precisa gravar absolutamente nada numa reunião oficial, institucional como essa. E no Espaço Caparaó houve uma segunda reunião e que foi um pouco mais agressiva. E nesse encontro... Deram uma de... Como é que chama aquele índio? O Juruna. Isso. Juruna está de volta, encarnado. Isso. E aí, né, nesse segundo encontro, segundo ela, a denúncia dela, o Luiz Nassir teria dito que, olha, desmonta, senão nós vamos derrubar tudo. Né? Passar com uma máquina por cima, se tem gente dentro, não tem problema.
Então é uma denúncia grave. Né? É isso aí. Se o senhor Luiz Nassir tiver decência e vergonha na cara, bem claro, sem lhe ofender, decência e vergonha na cara, o senhor ocupa o espaço aqui e diz o que o senhor quis dizer para a moça. Se não sair, a gente passa o trator com gente dentro ou não. Ou você não disse isso e a moça está mentindo na Câmara. Então, aí, evidentemente, Madaki, é uma acusação, né, que carece de provas. Soma-se a isso uma representação que o Sismar levou ao Ministério Público do Trabalho no começo deste ano, aliás, dia 4 de fevereiro, em que diz o seguinte, olha, há aproximadamente uma semana atendemos uma servidora que relatou os seguintes fatos ocorridos com o secretário Sr. Luiz Aribe Nassir. Isso foi levado ao Ministério Público do Trabalho. O servidor teria dito, o secretário chegou ao Paço Municipal falando que as pessoas que trabalham ali sempre trabalharam de forma errada. Esta fala acontece na frente de munícipes que estão recebendo o atendimento, causando um constrangimento enorme ao funcionário. Ou seja, o Nassir estaria chamando a atenção de funcionários na frente dos munícipes. Perdeu a humildade? Fala também que os funcionários que ali trabalham só reclamam, não aceita que os funcionários que trabalham ali naquele setor e têm um amplo conhecimento do serviço falem a maneira que é melhor para se trabalhar. Gritou, querendo saber quem havia colocado o painel de vagas naquele lugar na frente de vários munícipes. Falou também no 9º andar que ele está acostumado a trabalhar com funcionários que podem ser mandados embora. E que pena que no funcionalismo público isso não acontece. Falas preconceituosas, dizendo que se as pessoas fossem baianas ou de Américo Brasiliense, podia colocar para trabalhar na cozinha porque eles são bons nisso. Não chama os funcionários pelo nome, e sim pelas características físicas. Aquele gordo, aquele neguinho, aquele baiano. Sendo o que tínhamos a informar no momento, mantém-se essa entidade sindical à inteira disposição. Isso foi protocolado no Ministério Público do Trabalho. Agora, denúncia de assédio moral contra Luiz Nassir. Então, agora tem que ter as provas, né? Porque se isso realmente aconteceu, não tem outro caminho a não dar um bilhete vermelho para esse cidadão voltar à sua vida profissional, porque está despreparado para exercer qualquer trabalho público. Né, seu Nassir, tá bom? Então, seria muito importante que o senhor desse uma olhadinha no seu passado. No seu passado, porque você foi uma pessoa que suplantou a diversidade para chegar onde chegou. Talvez o senhor não tivesse sido tratado da forma que o senhor está tratando os outros, né? Agora, estou dizendo isso e chamando-lhe para que o senhor venha aqui e diz, não, é mentira isso, não é verdade, eu quero provas, né? E aí a gente vai chamar as pessoas que estão dizendo isso. Porque para ser feita uma denúncia pelo Sismar, quer dizer, o Sismar não pode se basear numa pessoa? Não, o Sismar conta que ouviu isso de uma servidora. Uma servidora procurou o sindicato dizendo-se constrangida pelo que ela está presenciando. Tem que ouvir o sindicato relatou e mandou ao Ministério Público do Trabalho, agora, tem que arquivou a denúncia. Ao invés de ouvir a servidora e buscar outras testemunhas, a informação é que foi arquivado. Isso tá uma vergonha isso, né? Tá uma vergonha isso, né? Tá uma vergonha. Então a gente não sabe, porque o Ministério Público do Trabalho, quem que é o promotor? Rafael Araújo. Esse nunca perdoou nada, agora ele está perdoando tudo? Esse promotor nunca perdoou nada, foi sempre muito rigoroso, a gente sempre elogiou, agora ele não quer apurar? Então a vereadora... A Fabi Virgílio, ela tem que sair do seu gabinete e ir lá conversar com os funcionários e pegar o nome dela e levar para esse procurador, para esse promotor que aceitava tudo, agora não aceita nada. Pelo menos para investigar. Para dizer, não, o secretário tem razão, não tem nada disso não. Foi a reclamação de uma funcionária e o resto simplesmente se colocou numa posição totalmente contrária a essa funcionária. Pelo tempo do protocolo e a resposta do Ministério Público, não arquivou porque outras pessoas não confirmaram, né? Arquivou porque não viu substância. Ele não gostou. Porque das outras coisas, de outros tempos, ele gostava de tudo. Qualquer coisinha ele estava lá. Como é o nome? Rafael Araújo. Quero conversar com ele, seu Rafael. Vamos conversar aqui, eu quero saber por que o senhor não ouviu os outros funcionários. O senhor é um servidor público, o senhor tem que dar satisfação para a população que paga o seu salário. Chama esse promotor para ele falar aqui. Será que ele também vai fugir do pau?
Gozado essa gente também, não. A gente paga o salário dessa gente, todo mundo quer saber de fugir. E só dão uma decisãozinha dele lá, recebendo um puta salário. Tá na hora da gente começar realmente a cobrar postura dessa gente. Aí o senhor Alexandre de Moraes está errado. Pega tudo aquela cambada de vagabundo destruindo Brasília, ele está errado. Querem o quê? Eles querem anistia. Ele está errado. Agora está certo essa gente aí que está simplesmente passando a mão em canalhada, em canalice, praticada por pessoas que deveriam estar, certamente, usando da sua postura um pouco mais de critério humano. Ô, vereadora, espera um pouquinho só que a gente vai colocar você no ar, porque eu estou encerrando aqui, Supermercado 14, e saber se a senhora vai sair do seu gabinete e conversar com os funcionários do setor, pedir licença como vereadora e ir lá conversar para ver se a denúncia daquela funcionária é isolada e a senhora pode voltar aqui e falar: Madalena, eu conversei com todos os funcionários, nenhum concordou, aquela funcionária, ela fez uma denúncia vazia. Tá bom? Agora, se não for, e se for, a gente vai falar: não, olha, a funcionária errou. A funcionária se baseou na visão dela. Os demais funcionários não confirmaram. Agora já são dois, né? Uma funcionária e uma comerciante. Né? Quer dizer, as coisas já começam a se conectar. A vereadora Fabi Virgílio está aqui. Ela também parece que ocupou a tribuna da Câmara ontem para dizer sobre assédio moral, exatamente na sessão do senhor secretário municipal Luiz Nassir, de Desenvolvimento Econômico. E eu tenho as explicações do MPT sobre o porquê do arquivamento da denúncia que o sindicato levou. Daqui a pouco eu trago. Traz aí. Tem fundamento, é? Alguns pontos são importantes. Mas eu gostaria de conversar com o promotor, né? Seria muito bom a gente ver, porque para você dizer que não tem fundamento, tem que ouvir as pessoas, né? Tem que ouvir as pessoas, né? Fazer um processo e ouvir as pessoas. Antes de conversar com a Fabi, e a Fabi também vai ouvir, a alegação do Ministério Público do Trabalho por não ter aceito a denúncia feita pelo sindicato, pelo Sismar. O Sismar levou o caso ao MPT, Ministério Público do Trabalho, no dia 4 de fevereiro. O MPT já respondeu no dia 7 de fevereiro, 3 dias depois, documento assinado pelo procurador Rafael de Araújo Gomes. Trata-se de denúncia oferecida por denunciante que não informou qualquer dado de contato. E que, por isso, talvez tenha utilizado nome falso, a respeito de suposto assédio moral cometido por secretário municipal empossado há apenas um mês. É o inicial do promotor. Os termos da denúncia são genéricos, não descrevendo palavras e ações concretas, motivo pelo qual, por cautela, solicitou-se informações a respeito ao Sismar. Em resposta, o sindicato informou ter recebido uma única denúncia nesse sentido, evidentemente da mesma denunciante nestes autos. Chama a atenção, na narrativa apresentada por tal pessoa, a menção a fatos que não poderiam ter sido todos presenciados por ela. Eis que teria ocorrido em setores diferentes da prefeitura, localizados até em andares distintos, sendo óbvio que ela não poderia estar lotada em todos eles, nem estaria presente neles para ouvir as supostas falas. Transparece que, se verdadeiros fossem os fatos alegados, não haveria apenas uma só denúncia, por uma única funcionária, e no mínimo ao sindicato profissional teriam chegado diversos relatos, se realmente o secretário municipal estivesse, de forma habitual e na presença de dezenas de servidores, proferindo impropérios e xingamentos. Com essas considerações, peço ao arquivamento. Arquivou alguma coisa sem ter aí se tem uma denúncia, tem que investigar. Tem que chegar lá e ouvir as pessoas. Dizer que só tem uma denúncia, Madalena, é equivocado. Porque o caso João de Deus também começou de uma denúncia. Sempre começa por uma. Tem que apurar. Agora, não pode simplesmente se acomodar naquele... tem essa denúncia, vamos verificar. Aliás, o trabalho do Ministério Público é esse, né? É de verificar. Sabe, ir lá, colocar os seus homens para ouvir as pessoas, sabe? Ouvir sigilosamente. Porque você tem que ouvir sigilosamente. Porque a pessoa, se vai falar na frente do secretário, não vai falar, mas, olha, aqui você vai dar um depoimento, que seu nome não vai aparecer, o que aconteceu? É isso que tem que ser feito. Sigilosamente tem que ouvir os funcionários.
Ô, senhor procurador, me desculpe, mas o senhor não está agindo como eu imagino que o senhor deveria agir. Como é a minha opinião. E o jornalista tem direito à opinião. Por isso eu quero conversar com o senhor. Por isso, eu não tenho substância porque tentamos procurar. Não. A moça está com medo. A moça está com medo. O funcionário que depende disso está com medo. E vocês que têm toda a imunidade, o promotor público tem imunidade total, ele pode entrar, pode ouvir, pode chamar as pessoas, falar, eu não vou, seu nome vai ficar aqui em sigilo, mas se tiver 10 depoimentos como o seu, 2, 3, 4, já está caracterizado o fato. Ô Luiz Antônio, tenha santa paciência, vai ter que ensinar essa gente a trabalhar? É estranho, né, Madalena? O ideal seria que a prefeitura tivesse um órgão independente que pudesse receber esse tipo de... Um ouvidor. Um ouvidor, mas um ouvidor independente, Madalena. Porque mas as pessoas olham para o Galhardo... não disse que era. Madalena, mas ele é nomeado pelo prefeito. Então as pessoas olham para o indicado pelo prefeito e podem pensar, não estou dizendo que o Galhardo se comporta assim, podem pensar, o indicado pelo prefeito vai pender para o prefeito ou para o meu lado? Agora, se é um ouvidor de carreira, né, assegurado no cargo, talvez a relação seja diferente. Vamos conversar com a Fabi. Fabi, me diga uma coisa, o promotor nos deu aí, o procurador, né, do trabalho, nos deu uma informação que, olha, não tem denúncia porque, sabe, não conseguimos localizar a denunciante, enfim, eu acho que deveria chegar na prefeitura, ouvir, funcionar sigilosamente, separadamente, sabe, sem identificar para o secretário quem que ouviu, quem que não ouviu, o que falaram, quem não falaram, mas enfim, seria muito bom. Fabio, o que você tem a dizer a respeito desse assunto e até onde vai a sua apuração? Bom dia. Bom dia, madame, bom dia, mesão, todos que nos ouvem. Ontem, a gente já tinha recebido, eu e mais alguns vereadores, algumas informações de possível assédio moral acontecendo nesse setor da prefeitura. Só que nós estávamos tratando internamente. Com a fala da Tatiana, que é algo muito chocante para a máquina pública, né? Porque a partir do momento que uma pessoa que fala pela prefeitura já chega de maneira a intimidar as pessoas que vão reivindicar o seu direito ao trabalho, dentro de uma Secretaria do Trabalho, aquilo nos ferveu os olhos, o coração, porque é inadmissível que isso aconteça. A partir do momento que uma pessoa chega numa reunião com as portas fechadas e já taca um gravador, aquilo é um constrangimento, aquilo é uma forma de intimidar, é uma ameaça tácita estabelecida ali. Então, assim, não é uma relação pária, isonômica, porque ele é uma autoridade respondendo sobre isso, e ele jamais poderia ter tomado essa atitude. Jamais. E aí, com aquilo, tendo ciência de todo o trâmite da audiência, eu achei oportuno também invocar o presidente da audiência e relatar essas questões que eu tinha recebido, né, comigo, de possíveis assédios acontecendo ali, para que também saísse como um encaminhamento da audiência pública. Porque a partir do momento que a gente faz uma audiência pública, e é muito importante que nós somos vereadores da rua, da praça, do povo, porque a gente gosta de fazer audiências públicas, que é quando a gente chama a população para dentro da casa do povo para falar sobre determinados temas, a gente também saísse com a incumbência de poder fazer isso como um encaminhamento oficial dos vereadores ali colocados. Então, com toda certeza, nós estaremos nos próximos dias dedicados a isso. Guilherme disse que recebeu também, Alcindo disse que recebeu também. Então, assim, estaremos dedicados a isso para tentar compreender esse cenário. A base, a Tatiana, a fala dela já é muito contundente, porque ela expõe isso de uma maneira, eu entendo, muito vergonhosa, né, para a prefeitura, porque é uma ofensa à privacidade, é uma ofensa à dignidade humana quando há um sentimento de autoridade já se sobrepondo e mandando o tempo todo, fica quieto que agora quem está falando sou eu, que é o que a Tatiana relata. Então a gente tem aí uma missão de levantar essas pessoas que estão sendo assediadas, que estão se sentindo assediadas, para que a gente possa fazer um belo relatório e reapresentá-los, inclusive ao MPT, para que o Rafael possa reabrir
essa representação apresentada pelo Cismar. Agora, Fabi, você e os vereadores que receberam essas denúncias foram de funcionários diferentes ou coincide sempre com a mesma pessoa? Porque, de repente, né, o que o Alcindo recebeu é a mesma pessoa que você recebeu. Tem alguma diferença ou não? Pelo que eu sei, tem diferença. Eu recebi de determinadas pessoas, de 2 pessoas, o Alcindo recebeu mais de uma, e parece que o Guilherme também recebeu. Eu só não sei quem são as pessoas que o Guilherme recebeu. Muito bom. Então, quer dizer, são pessoas diferentes setores ou tudo do mesmo setor, hein? De diferentes setores. Diferentes setores, né? Mas tudo feito pelo mesmo secretário? Segundo o relato que nos chega, sim. Sempre. E é exatamente por esse sentimento, né, de soberba, de arrogância. As palavras que chegam pra gente são sempre nessas. De que é uma pessoa que não deixa as pessoas falarem, de que é uma pessoa que trata os servidores como, entre aspas, incompetentes, né? Acho que não é essa palavra, mas tratam os servidores como alguém inferior e que não merece nem se manifestar mediante as experiências que cada um tem dentro da máquina pública. Porque é o que eu sempre falo, né, Madalena? Todas as pessoas que são agentes públicos, nós devemos, como missão, servir o povo. Né, ouvir o povo, ter sensibilidade com as demandas que nos chegam, porque muitas demandas chegam na máquina pública quando todas as outras portas já se fecharam. Então eles vão reivindicar os agentes políticos, seja eles secretários, sejam eles coordenadores ou vereadores, como um pedido de socorro, de falar, olha, me ouçam, por favor, deem atenção, me acolham, como que eu posso me movimentar dentro da máquina chamada Estado, né? E aí, quando você começa a receber informações de que há um papel inverso, né, isso é muito prejudicial para a prefeitura. Nós passamos, todas as pessoas que estão secretários, que estão vereadores, a gente passa. Os servidores permanecem resguardando aí as políticas implementadas na cidade, seja com que prefeito for, seja com que secretário for. Então, esse é o desafio de entender. E é importante falar, Madalena, que a máquina pública não é uma máquina privada, onde a pessoa erra, vai ser mandada embora. Não é assim. A gente tem que formar, temos que ter um papel de formação continuada, a gente tem que ter um papel de escuta, né, dos secretários e dos cargos de confiança que se achegam. A gente tem que ter sensibilidade para lidar com a máquina pública. E a truculência, a brutalidade nunca é o caminho, sabe? Se trata, assim, pessoas dentro de uma esfera privada, já é um problema que aí culmina em que o país, por exemplo, o nosso país é um dos que estamos em 3º lugar com um burnout acontecendo, né, nas relações de trabalho. Então, assim, é muito importante que a gente sempre zele pelo bom serviço, mas zele pela escuta, pela oportunidade da troca. E é isso que acontece quando secretários e coordenadores chegam. Existe uma troca muito bonita, quando permitida, entre servidores de carreira e os cargos de confiança que são transitórios, né? Então, é isso que é muito difícil da gente compreender. Então, eu acho que nessa ânsia de falar, tá tudo errado, o governo passado errou com tudo e blá, 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 eles acabam se esquecendo que quem está ali na ponta são os servidores e eles estão dando continuidade àquilo que foi exercido. Então, eu acho que o que falta um pouco mais é a delicadeza, o que falta um pouco mais é exatamente o processo da troca, que me parece que está vindo de maneira truncada de cima para baixo, sabe? Tá certo. Agora, o que a gente espera é que realmente seja investigado com muita profundidade, tá certo? Porque as informações são bastante contundentes. Nós também já recebemos esse tipo de informação. Agora, eu creio que o dever da Câmara Municipal é investigar, é fazer um trabalho e entregar para o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho, que deveria ter feito esse trabalho, foi uma denúncia isolada, mas, enfim, de uma denúncia isolada, de repente surgem outras e outras e outras. Você encoraja a pessoa que está desencorajada. Ela não tem um funcionário que depende daquilo, então, simplesmente ele fica um tanto quanto intimidado, né? E muitas vezes a vítima de um assédio moral não se dá conta que aquilo é assédio moral, que é outra questão, né? Defina o que é assédio moral.
né? A pessoa talvez tenha até dificuldade, então é preciso, olha, o que ele disse? A partir do que você extrai, aí você constata. Agora, algum outro, porque ali a moça, algum outro ambulante teve esse tratamento ou não, foi bem tratado, por favor, a gente quer ouvir as pessoas, sabe? Se você é ambulante, foi recebido por esse pessoal, e olha, parece que eles estavam num bom dia. Você entende, não? Então, ninguém tem nada a ver com isso. Não, tudo bem, tudo bem. Num bom dia, olha, engula o choro e vá trabalhar. Não, mas eu quero ouvir. Desculpe. Tem outras pessoas. Eu também fui bem tratado ou não fui bem tratado. Né? Então, quer dizer, o telefone está aberto. Qual é o telefone? 3311 3011. 3311 3011. Então, por favor, você que é ambulante, você foi tratado por esse pessoal. Como é que você foi tratado? Você foi tratado com dignidade, com respeito humano, ou você também recebeu patadas? Então é isso que nós temos que levar ao Ministério Público, que seja apurado. Ninguém quer que puna inocentes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As pessoas têm que ter direito de defesa, tanto é que estamos convidando o senhor Nassir para ele falar aqui. Você quer coisa mais lícita, mais limpa do que isso? Sabe, eu sou uma pessoa bastante contundente nas minhas colocações, às vezes até um pouco agressivo. Sabe? Mas eu dou oportunidade aos outros. Eu dou oportunidade a todos aqueles para falarem. Tá bom? Para a gente discutir abertamente, até chegar a uma conclusão. Tá bom? Quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que está equivocado, quem é que está correto. É tudo isso que o jornalismo tem que buscar. Porque, Luiz Antônio, a verdade tem muitos ângulos. A verdade tem muitos ângulos. Não tem um ângulo só. Deu para entender? Então, eu gostaria de que esse pessoal tivesse a coragem de não ir em rede social, em outra radinho, para ir lá e falar exatamente o que deseja, sabe? Sem ter uma contundência da conversa. Como eu sempre tive na minha carreira política, na minha carreira jornalística, com políticos.